Olá! A testagem da população é um indicador importante para entender como e quando se dissemina o coronavírus ou a Covid-19. Outro ponto de grande expectativa para o governo e para a população é a criação de uma vacina que cure essa doença. Para tratar desse e de outros assuntos, o Alesp Conecta recebe hoje o biólogo e pesquisador Everton de Souza. O Everton é pesquisador do IB da USP e divulgador do grupo Biomais Ciência. Seja bem-vindo, Everton. Oi, Melissa, tudo bem? Olá a todos os telespectadores. Eu que agradeço o convite de vocês para poder participar e contribuir com informação vindo da ciência, né? Como biólogo e cientista e também divulgador de ciência. É claro que é um imenso prazer poder passar informação aí para todos da melhor forma possível. Everton, para começar, me fala um pouquinho sobre quais os testes que a gente tem à disposição e qual a diferença entre esses testes. Então, Melissa, hoje nós temos o que a gente chama de padrão ouro dos testes, o PCR, né, que é um teste que ele é realizado a partir da amplificação do material genético do vírus. A diferença dele para o outro tipo de teste também disponível, que é o teste de anticorpos, que é o chamado de teste rápido, é o seguinte: no PCR você precisa de uma equipe técnica um pouco mais elaborada, você precisa de um corpo técnico necessário para realizar esses exames. Então, ele é feito a partir do swab do paciente, né? Nós temos um cotonete, é coletado saliva ou muco nasal e desse paciente, e a partir daí é testado. E isso exige toda uma técnica, que o RT-PCR é o nome da técnica. Então, a Uhum, gente amplifica o genoma viral e daí você consegue detectar se tem ou não a presença do vírus. Por que a gente chama esse exame de padrão ouro? Porque ele é o exame que tem mais especificidade e sensibilidade para a detecção do coronavírus. Então, ou seja, a chance de erro é muito pequena. Agora, uhum, os testes rápidos, dos anticorpos, que são parecidos com aquele teste de gravidez de farmácia, já é uma outra história. uhum, Tem muitos fabricantes também, e além disso, ele tem uma especificidade e sensibilidade um pouco mais baixa do que o PCR, o que infere mais erros, né? Então, apesar de ele ser um uhum. teste mais rápido, ele infere erros. E existe um outro probleminha que eu vou comentar que é muito importante, que é o seguinte: como ele é baseado na detecção de anticorpos, ele não está detectando diretamente o vírus e nem o material do vírus. O que ele faz é detectar os nossos anticorpos que nós produzimos contra o vírus. Então, isso pode fazer com que há possibilidade de dar um falso positivo ou falso negativo. Porque, assim, Então, para a esse gente, teste, pode falar, pode falar. Tem alguma dúvida? para a gente falar de uma maneira bem simplificada, então é como se o RT-PCR fosse a identificação do DNA do vírus dentro do seu organismo, e o outro teste é como se dissesse, ó, você teve contato com o vírus, o seu corpo teve contato com o vírus, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Só que uma coisa que todo mundo tem que saber é que, assim, porque isso talvez a gente fale mais para frente, como esses testes estão sendo pensados em colocar nas farmácias, é um grande problema. Porque Uhum, os anticorpos são de vários tipos. Alguns deles aparecem no começo da infecção e outros aparecem no final da infecção. Ou seja, se a pessoa ela está no início e não é detectado, às vezes a pessoa acha que não tem o vírus, mas ela só simplesmente está no começo da infecção. E isso é um grande problema, porque a pessoa vai achar, pronto, não tem infecção, não tem problema de sair de casa. Então isso é um grande problema, entendeu? Por isso a sensibilidade dele a especificidade é baixa também. Você sabe que eu até li uma reportagem dizendo que alguns países eles queriam fazer a testagem em massa nesse tipo de testes. E havia um questionamento da comunidade científica e médica justamente nesse sentido, que eles queriam liberar pessoas para trabalhar mediante essa testagem, só que, na verdade, essa testagem poderia não ser a mais adequada, porque o fato de você ter contato com o vírus não significa que você está imune a ele,
e nem significa que se você está no começo, por exemplo, não vai aparecer nesse exame, né? No começo da doença. Sim, Então, sim, assim, quanto mais informação a gente tiver hoje, melhor. Se for feito algo, é possível sim fazer, selecionando o melhor fabricante, o fabricante que nos dê a melhor sensibilidade e especificidade nesse material, porque existem hoje especificidades que vão de 80% até 90 e poucos por cento, e tem uns que são muito ruins, que apresentam 40% só de especificidade. Isso é muito ruim. Agora, se você pegar um que seja maior, o melhor ou o top de linha, é possível sim, de uma forma bem controlada, testar muita gente. Isso dá informações valiosas para nós. Só que o maior erro é colocar esses testes à disposição das pessoas em farmácias. Isso não ajuda o governo a controlar números, não ajuda os cientistas e epidemiologistas a conhecer a quantidade de pessoas infectadas, porque nós, cientistas, precisamos dos números para poder lidar com a situação. bom, é justamente sobre isso que eu queria falar, sobre os cientistas lidarem com a situação. Eu queria saber se essa testagem vai ajudar, assim, as pesquisas, no sentido de identificar, de repente, até novos perfis aí de pessoas infectadas. Quanto essas testagens pode interferir, digamos assim, né, no que vocês vão pesquisando e estudando no dia a dia? Boa pergunta, Melissa. Isso é uma coisa assim, é mais difícil da gente passar para a população que isso é muito importante, porque quem faz isso são os epidemiologistas. E os epidemiologistas, eles criam modelos matemáticos para quantificar esse tipo de situação. E a gente sabe que matemática não é uma coisa que a gente gosta muito. Inclusive, esses modelos são super complexos. Tem revistas científicas, tipo do Instituto Questão de Ciência, que tenta explicar isso da forma mais simplificada. Eu até indico para os leitores. Mas, assim, funciona desse jeito. Os epidemiologistas, eles conseguem basear dados reais em, no máximo, semanas, 2 semanas, 10 dias. Quando você vê previsões muito longas, a inferência de erro ela já é muito grande. A situação do Brasil para isso. Por exemplo, nós estamos literalmente no escuro. A quantidade de testes que foi feita aqui é insignificante para tomar decisões. E um fator que problematiza ainda mais isso é a questão das diferenças regionais que nós temos. Então, lá aqui em São Paulo existem, por exemplo, comunidades, favelas muito grandes em que a proximidade de pessoas é muito maior. Então, ali você tem um cálculo diferente do que eu uso em Pinheiros, na Alphaville, etc. e tal. Agora, é a mesma coisa do que eu falar, será que o comportamento do vírus de infecção, ou o que a gente chama do R0, né? O R0 nada mais é do que a taxa de infecção, de transmissão de uma pessoa, né? Então, quantas pessoas ele pode afetar? Então, a média hoje no Brasil é 2,5. Só que dentro da Paraisópolis, por exemplo, pode ser que isso seja 4, por causa da proximidade das pessoas. Então, você imagina a dificuldade que os epidemiologistas têm de calcular esse tipo de comportamento viral. Não dá para ser só uma média, né? Tem que ser específico aí por região. E aí eu queria Exato. falar também dessa questão aí do volume de testes que você começou a falar um pouco na resposta anterior, Everton. O governo de São Paulo falou em recente coletiva aqui que a gente está fazendo 1.500 testes por cada grupo de 100 mil habitantes. Só para a gente contextualizar aí, a Itália faz 30 mil testes por grupo de 100 mil habitantes, Portugal faz 35 mil testes por grupo de 100 mil habitantes, isso são dados oficiais dos 3 governos. E aí chegaram 1 milhão de testes aqui para São Paulo, especificamente. E aí eu queria saber de você, assim, na sua opinião, essa testagem que vai acontecer agora, ela deve ser feita em massa, assim, no sentido de que não só o grupo de pessoas que apresenta sintomas, mas aleatoriamente para de repente identificar, sei lá,
os casos de assintomáticos circulando entre a população? Como a nossa quantidade de testes é limitada, isso não é um grande número, né? Você consegue ver nessa comparação com outros países que estão testando 30%, né, desse grupo de 100 mil pessoas, nós estamos testando 1,5%, se a gente for comparar. Então, assim, é uma coisa que deve ser muito bem pensado. Então, eu imagino que os epidemiologistas estejam trabalhando nisso. Como as coisas vão acontecendo, eu ainda não tive acesso a como eles vão testar, mas eu imagino que isso seja feito em grupos amostrais. Então, foi como eu falei, imagine que você tenha uma região de São Paulo onde a incidência do vírus e de casos esteja maior. Então, ali você vai testar um grupo de pessoas e ver como que o vírus está se comportando, qual a R0 do vírus, como ele está se espalhando ali. E que isso seja feito numa outra região também, ao invés de você simplesmente testar um grupo aleatoriamente, né? Então, aqui em São Paulo, acredito que isso exija uma estratégia muito boa. Apesar de ser pouco, é uma informação muito valiosa. Então, quanto mais a gente testar, melhor vai ser para a gente se informar em relação a epidemiologia desse vírus. A gente vai poder entender quantos por cento dos testados está dando positivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram testados 7.500 pessoas. 25% deles testou positivo. E eles pegaram aleatoriamente na rua. Então, isso já é uma informação muito boa. Eles falam, então, provavelmente 25% da população, se eu extrapolar esse número, lá nos Estados Unidos, tá infectada. Por isso que nós estamos falando das questões da subnotificação no Brasil, que não foi feito isso ainda. Então, a gente não tem a ideia de que, aliás, os cientistas já estão falando que nós temos de 1.600.000 a 2 milhões de casos, e não os 300 e poucos mil que a gente está notificando. E isso é um grande problema, porque a gente subjuga a capacidade de infecção do vírus. Uau! Esse número é só do Brasil ou de uma maneira geral? Só do Brasil, né? Porque no mundo a gente já passou da marca de 3 milhões e meio. Não, no Brasil, no Brasil. No Brasil. E Uau! por isso que a infecção de rebanho, ela é uma que a gente começou a falar, porque pô, a gente está vendo o desastre político que está acontecendo, né? As disputas políticas, elas estão atrapalhando muito nessa situação. Porque, assim, isso é um dado científico. Tem estudo que está dizendo que se você deixa para o Brasil adquirir uma imunidade de rebanho, é necessário que 60% da população seja infectada, de 60% a 70%. Isso nós estamos falando numa faixa de 120 milhões de pessoas com Covid-19. Né? E daí, se você pega essa taxa de mortalidade que a gente tem no Covid, teriam mais de 1 milhão de pessoas mortas. Aí você fala, poxa, não existe a gente simplesmente falar, não, acabou, a recessão econômica está destruindo o país e a gente precisa voltar. Não, a ciência está sendo bem clara. É lockdown até a gente conseguir voltar a desenvolver uma vacina e a gente conseguir desenvolver medicamentos que nós possamos tratar com eficiência o coronavírus, a Covid-19. É importante a gente colocar essa questão aí que você falou agora, né, Everton? Porque, assim, muita gente fala usa essa questão política, o coronavírus está sendo usado politicamente, mas, na verdade, por exemplo, e aí faz um comparativo com a Europa, que está voltando aí as atividades aos poucos, de uma maneira bem aos poucos mesmo. Mas a gente tem que lembrar um pouquinho aí que as semanas que antecederam esse voltar cumpriram a quarentena, né? E cumpriram a quarentena, ficaram reclusas, a curva estabilizou e aí sim as pessoas estão voltando com muita parcimônia, né? Exato. Então, assim, ontem, para você ter uma ideia, eu assisti o Hospital, que ele é muito famoso, assim, a audiência dele é grandíssima. E falaram os principais nomes da ciência em São Paulo. O pessoal do Instituto, a representante do Instituto Pasteur, tinha o professor Calil, que está trabalhando com uma vacina no INCOR da Faculdade de Medicina da USP. E o consenso da comunidade científica, ele é bem claro. Por que os países que estão voltando, né, que estão começando a voltar à normalidade aos poucos, estão podendo fazer isso?
porque normalmente respeitaram o isolamento social e eles atingiram um pico. E daí, quando os números, por causa dos testes que permitiram mostrar isso, quando os números pararam de subir, aí sim você fala, agora é hora da gente voltar. Só que no Brasil a gente não conseguiu isso ainda, nós não atingimos isso. Primeiro, a gente não está testando, então é uma escuridão, a gente não sabe aonde o vírus está, se continua subindo, se já parou de subir. Então, assim, para a gente voltar, a gente precisa testar o caso de Covid, sem chance da gente falar assim, vamos voltar à normalidade. Impossível nesse momento. Se isso for feito, é uma medida, não é à toa que o governador acabou de prorrogar o prazo de quarentena. Né? Eu, inclusive, a gente tem que elogiar o que o estado de São Paulo está fazendo. São Paulo ele está conseguindo segurar de uma forma que Nova York não fez. Né? O pessoal costuma falar muito, nossa, porque nossas políticas são. Não, São Paulo foi muito bem. Nós estamos hoje como estamos, com pouco caso, o sistema de saúde não está no extremo colapso, está começando a colapsar. Mas ainda não chegamos porque nós chegamos até 60 e poucos por cento de isolamento social. Isso no começo foi fantástico. Né? A gente não pode largar a mão agora. Uhum. Everton, vou pedir licencinha para você, para a gente dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos. Estamos de volta com a LESP Conecta, falando com o Everton Souza, que é pesquisador e biólogo. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre as vacinas, a testagem. Aliás, as vacinas nós vamos falar agora. Estamos falando sobre as testagens no Brasil. Everton, jogando aí o gancho aí para a questão das vacinas, a gente sabe que tem um monte de vacinas sendo estudadas aí pelo mundo todo. Os pesquisadores, na verdade, estão trabalhando debruçados, né, dia e noite nessa questão do combate aí ao coronavírus, de achar uma solução para que as pessoas retomem a vida, né? E aí eu sei que tem vacinas que são diferentes. Aqui no Brasil me parece que tem um estudo bem forte em andamento que trata da proteína do vírus, né, que pega um pedacinho da proteína do vírus para desenvolver a vacina. Os Estados Unidos e a Alemanha têm um outro tipo de vacina que é desenvolvido com o vírus morto. E aí eu queria saber um pouco sobre isso. Por exemplo, o Brasil, a gente teve aqui há algumas semanas, o Brasil desenvolveu aí o respirador. E aí colocou essa patente do respirador à disposição das pessoas no mundo inteiro para que pudessem também ter essa oportunidade de desenvolver o respirador e até pagar mais barato, porque obviamente que resolveram inflacionar aí nesse momento. E aí eu queria saber sobre isso, no caso, o Brasil descobrindo a vacina, a Alemanha ou os Estados Unidos descobrindo essa vacina primeiro, essa fórmula fica disponível para todo mundo? Disponível, porém ela é com certeza vendida. Porque, assim, são mais de 100 vacinas pesquisadas, existem N maneiras de você produzir uma vacina. Normalmente, vamos começar a falar assim, normalmente as vacinas, elas são produzidas a partir daquilo que a gente tem no estado da arte, é o que a tecnologia nos permite fazer hoje. Então, tem vacinas que você pega pedaços do vírus, tem vacina que você pega o RNA do vírus, que é o material genético dele, tem vacina que é baseada no vírus unido a um outro tipo de vírus que serve como vetor, só que é o vírus atenuado, né, que não causa mais problema. Tem vacinas com o vírus morto, então são N tipos de vacina. Inclusive no Brasil tem um grupo pesquisando sobre, se não me engano, é na Fiocruz, né? Que ele está pesquisando vesículas que são de proteção da bactéria para fazer vacina. Então, assim, são várias frentes pesquisando, as farmacêuticas em conjunto com laboratórios de universidades, muitas vezes. Então, eu imagine que a vacina saia, que aqui na Fiocruz
a primeira vacina saia e ela é uma vacina eficiente. O que vai acontecer provavelmente? A Fiocruz, em conjunto com outras entidades farmacêuticas, ela vai deter essa patente. Porque assim, a Fiocruz não vai ter um mecanismo de produção em massa, então vai precisar de ajuda. Então, tudo isso é colaboração. Então, a farmacêutica, vamos supor, a Roche pega e fala assim, não, a gente tem capacidade de fazer 1 bilhão de vacinas, ou 3 bilhões de vacinas. E daí ele pega isso e começa a produzir. Então, eu acredito que exista uma flexibilização, com certeza vai existir, para você reduzir o custo, para todos os países poderem ter acesso. E outras, eles vão liberar essa patente provavelmente para que as outras farmacêuticas passem a produzir a mesma vacina também, mesmo cobrando royalties mais baratos. Então, assim, hoje a gente precisa disso. Se não existir isso, né? Eu sempre falei que o mito das farmacêuticas é uma coisa que ainda está na cabeça da população mundial, não só brasileira, e que não existe, né? A farmácia, o quanto ela puder vender mais para ela é melhor. Então, talvez, imagine que se você sair com a solução, você não vai aumentar o preço disso e segurar essa patente para você. No ambiente que a gente está hoje, eles seriam criticados, assim, é perigoso até políticas governamentais acontecerem problemas por causa disso. Né? Sim, sim, Não tem claro. sim. E você acredita que assim que essa vacina sair, que a gente espera que saia o mais breve, mas lembrando, claro, que a demora de sair a vacina também não é só pela descoberta, mas pela segurança na testagem, na melhor testagem da vacina até ela chegar à população. Então, quer dizer, normalmente uma vacina demora 1 ano e meio para ficar disponibilizada, mas a gente está num momento mais drástico aí. E aí eu queria perguntar para você se você acredita que quando essa vacina sair, se a população será testada não, se ela será vacinada em massa. Olha, só uma informação que é importante. A vacina, só para a gente, a título de comparação, a vacina do Ebola, por exemplo, ela levou 16 anos para sair. Foi recente. O Ebola aconteceu em 2003. Saiu um artigo, assim, que foi o melhor que eu li sobre o assunto na The New York Times. Ele mostrou o seguinte: as vacinas elas levam aí de seus 5 até 36 anos, 35 anos para ser produzidas. Isso é o normal de uma vacina. Raras são as vacinas que são feitas em menos de 5 anos. Então, o que acontece? Se nós sairmos com uma vacina de 1,5 a 2 anos, é um milagre da ciência, no sentido assim, vai ser muito rápido, isso vai ser unanimidade. E, então, para você ter uma ideia da corrida que a gente está fazendo, só para ter essa noção. Então, assim, a ciência, para produzir uma vacina, a vacina precisa primeiramente ser extremamente segura. Para isso, ela passa por testes em camundongos, ela vai passar por testes em primatas, que normalmente a gente usa macacos, chimpanzés e rezos, e ela vai passar também por testes em humanos, começando no 1, no 2 e no 3. E o que é esse 1, 2, 3? Primeiro, um pequeno grupo, provavelmente aquele grupo mais seguro, onde a doença não está causando problema, né? Entre 20 e 35 anos. Aí depois você aumenta esse grupo, e junto com esses grupos, você dá vacina, o outro não dá. E por que demora? Porque a gente tem que esperar que essas pessoas sejam ou não infectadas. Então, você vai testando elas. E daí você compara o grupo que recebeu com o grupo que não recebeu. E muitas vezes isso leva muito tempo. Só pelo vírus ter uma alta taxa de transmissão, já acelera o processo, porque é mais rápido das pessoas pegarem. Então, isso acelera a análise desses grupos. Então, assim, 2 anos já é difícil a vacina sair. Tem pesquisadores que dizem que não sai até 2 anos, e tem uns que são mais otimistas que estão falando que sai até 2 anos. Mas ainda assim é um desafio muito grande, é um desafio enorme sair uma vacina em 1 ano e meio. Uau! Nossa! Até nesse sentido, a gente viu aí recentemente um estudo de Harvard falando, até tem numa estratégia nova, não sei se nova, né? Numa estratégia para tentar abreviar esse tempo aí de espera da vacina, que
dar a vacina para as pessoas, essa vacina que ainda está em desenvolvimento, dar a vacina para as pessoas, injetar o vírus nas pessoas e verificar a resposta. Queria saber se isso é seguro, como é que acontece isso, se isso é comum. Me parece que já tem 10 mil pessoas, já tem 10 mil pessoas cadastradas para serem voluntárias desse projeto. Só brasileiros são 4 mil pessoas. Eu queria saber como é que funciona, inclusive porque me parece que a legislação brasileira não permite. Então, eu acho que eles teriam que ir para os Estados Unidos para fazer essa testagem Exato. dessa maneira. A problemática, ela é bem assim, né? Ela é complexa. A nossa legislação, né, que é regida pelos conselhos de ética, pelo Comitê de Ética de Pesquisa, eles não permitem esse tipo de coisa justamente porque, assim, o vírus ele tem a sua taxa de letalidade, certo? Independente da faixa etária, ele mata uma porcentagem de pessoas, nós já temos casos. Então, se você pega um grupo de 1.000, ou como você falou, 10 mil pessoas, se você fizer 10% dessas pessoas, 1.000 pessoas vão morrer, se a letalidade for 10%. Isso eu estou chutando, tá? Lógico que não é tudo isso. Mas que seja 1%, 100 pessoas vão morrer. Então, assim, 1.000 pessoas, né? Então, não tem como a gente pegar e injetar o vírus em alguém. Isso é a maior loucura que o cientista pode fazer. Existiu época que se fez isso na ciência. Inclusive, as vacinas foram descobertas inserindo o problema da varíola nas pessoas. Isso em 1800, eu não vou me lembrar a data exata, mas a medicina antiga fez isso. Mas hoje a gente já está num estágio em que a gente não precisa disso, apesar da urgência ser muito grande. Então, você imagina a quantidade de processos que aconteceria se a gente fizesse isso e uma pessoa morresse. O cientista ele seria bombardeado, assim, que absurdo, né? Se tudo der certo, mil maravilhas. Agora e se não der, né? Então, outro motivo por isso provavelmente não acontecer, apesar das pessoas acharem que sim, foi pauta do Fantástico, né? É o seguinte: quando a gente dá vacina, nós temos que controlar duas coisas. A gente tem que observar o efeito da vacina e o efeito do vírus. Então fica muito difícil se você fizer uma coisa em sequência da outra, para você saber se o efeito colateral foi causado pela vacina, ou se o problema foi atenuado pelo vírus, ou se foi uma combinação das duas coisas. Então a ciência ela precisa trabalhar de uma forma bem empírica, construindo as coisas devagar. Infelizmente é um pouco mais lento do que a gente queria, mas o certo é assim. Sim. Só para a gente concluir esse assunto da vacina, Everton, eu queria que você me falasse, eu pesquisei aí sobre o assunto e parece que uma vacina pode chegar a custar US$ 1 bilhão. Eu queria saber por que é tão caro assim, né? Você falou que demanda muito tempo para a vacina ficar pronta, assim, isso é um fator, mas e aí a gente, na verdade, esse custo aí que está sendo estimado é para essa vacina que está sendo elaborada para o coronavírus. Então, queria saber. Eu acho que tudo, Melissa, está atrelado à tecnologia que é associada, né? Para você ter uma ideia, os laboratórios de pesquisa, quando a gente compra um tubinho de anticorpo que vem ml, a gente gasta 250, R$ 300 nesse tubinho. Ele vem de indústrias de pesquisa, né? Indústrias farmacêuticas, normalmente. Então, assim, os produtos são extremamente caros. Esse 1 bilhão, acho que é o valor da patente, talvez, né? Eu acredito que seja isso. Mas, ou é um custo somado da quantidade de doses necessárias que vai ter que comprar, não sei, de onde veio esse número. Mas, assim, é caro mesmo. O produto tecnológico, por isso que a gente fala, o Brasil não investe nada em pesquisa, perto de muitos outros países. Porque a pesquisa é cara, a pesquisa exige tecnologia de ponta, e a pesquisa exige profissionais super caros, os doutores são caros. O Brasil não valoriza doutores. Se você vê nos Estados Unidos, empresas privadas contratam doutores. A gente não tem esse diretor científico que normalmente tem empresas lá, aqui, que são os doutores. Isso mudaria muito o cenário, porque a gente passaria a pensar de uma forma diferente. E com certeza, se você investe mais, se o governo investe, é óbvio que vai sair tudo mais barato, porque a gente mesmo vai produzir. Entendeu? A ciência ela vai gerar essa riqueza. Felizmente, a gente compra de fora. A gente tem um gasto de 20 bilhões com insumos de pesquisa normalmente.
se eu não estiver falando um número equivocado, mas aproximadamente isso, pelo que me lembro. Então, assim, é um gasto gigantesco, mas a gente vai ter que pagar, porque não tem outra opção. Se sair a vacina, o governo federal, obviamente, vai ter que comprar, se não for no Brasil. Everton, a gente já está chegando muito próximo ao fim do nosso papo aqui, infelizmente, porque tem tanta coisa Ah, ainda que tá eu queria. bom. Muita coisa. Agora eu queria saber uma coisa que, assim, é o que está permeando aí a conversa de todas as pessoas. Muita gente diz que a imprensa tenha exagerado, potencializado o coronavírus, a epidemia e etc. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, uma vez que você trabalha bem divulgando a ciência contra fake news, né? Então, eu queria saber o que você acha, como que você está vendo o papel da imprensa nesse momento. Olha, eu bato palma para a imprensa, na verdade. Porque eu vou falar, para a imprensa de qualidade, a imprensa boa. Eu vou usar as palavras que o Átila Yamarino, que está no top dos divulgadores científicos hoje, passando informação, falando ali na TV Cultura, no Roda Viva. Assim, tem dados que a gente consegue pegar da mídia, mas a gente não tem acesso em outro lugar. E isso significa o quê? Isso significa que a mídia está fazendo um ótimo trabalho. A gente sabe que tem subnotificação, a mídia está criticando, está batendo em cima de gente que está falando o contrário, porque está propagando fake news. Então, assim, eu estou próximo hoje de jornalistas científicos muito renomados. Então, se você, eu não sei se posso falar nome de empresa aqui, mas tem revistas tops da área de ciência, tem diversos canais que eles são responsáveis e eu converso com eles, eu pergunto, eu busco informação através dele para poder passar também. Porque, assim, eu vou falar, eles fazem uma curadoria necessária, principalmente o jornalismo científico hoje. Daí eu quero fazer até uma ressalva da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores Científicos, parte, que ali tem profissionais fera, que eles estão, assim como cientistas, trabalhando 12, 18 horas por dia para fazer um bom trabalho. Então, assim, nós não podemos deixar que a minoria da mídia, que é uma mídia suja, possa fazer com que suje a mídia, a grande mídia, que eu acho que está fazendo um papel essencial nesse momento. Então, assim, a mídia não está sendo exagerada, existe sim um ponto ou outro que talvez numa manchete seja sensacionalista, mas a gente tem que ter o nosso bom senso de saber curar aquilo que está passando de informação. Everton, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você indicasse as fontes confiáveis para a gente falar, para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto e que fique cercado assim da boa informação. Show de bola. Então, ó, eu indicaria, vou começar pelo nosso canal, o Biomais Ciência. Para quem gosta de, vamos separar assim, para quem gosta de internet, Biomais Ciência eu super indicaria. O Nunca Vi o Cientista, um canal de cientistas da USP também, no Facebook, no YouTube. Tem o Átila Yamarino, que com certeza é top nessa área. Hugo Fernandes, que é um divulgador científico também. E das grandes mídias, a revista Saúde, da editora Abril, eu acho uma revista sensacional, que está falando bastante de coronavírus, também atua no Instagram. A própria revista Super Interessante fala coisas muito boas. Assim, eu vejo o jornalismo, parece, agora você falar de Globo está virando uma coisa muito ruim, mas eu me informo muito, eu vejo muita coisa no G1. O G1, eu conheço jornalistas que trabalham no G1 e na Folha de São Paulo, que para mim são duas fontes muito boas de informação também, assim como o Estadão. Então, assim, eu acho que esses grandes jornais estão fazendo um bom trabalho e que cabe muito se informar por lá. Os números que eles passam não são números inventados de forma nenhuma, são sempre com fonte, inclusive a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência criou um grupo no WhatsApp onde eles jogam informações verídicas, eles combatem fake news. Então, no site da Rede Consciência, que é redeconsciência.org, é possível acessar esse grupo para você ter lá é toda a informação boa, eles concentram, afunilam ali para entregar a maior verdade possível sobre o que está acontecendo no Brasil sobre ciência. E a Rede Alesp também está no combate ao coronavírus, trazendo informação de boa qualidade.
Com certeza. Olha, a gente já fez outra entrevista junto, eu vejo que o trabalho de vocês é espetacular, simplesmente espetacular. Muito, muito obrigada, Everton. Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar conosco. Voltamos a esse assunto que tem muito o que falar ainda e é um assunto importante para as pessoas que estão em casa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Tudo de bom aí, se cuidem, fiquem em casa. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente recebeu hoje o Everton Souza, que é biólogo e pesquisador. Você fica com a programação da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua audiência e até lá.